O cristianismo criou o inferno. Velho Testamento nunca houve a menção nem de diabo, nem de demônio e nem de Satanás. O cristianismo que colocou isso. Criou um inimigo comum. Jesus foi o primeiro a trazer essa consciência de que os ensinamentos de que nós não precisamos de intermediário. E foi por isso que ele foi tão perseguido. Ah, Deus é amor, irmão. Quem é pai e mãe sabe que mesmo que seu filho erre, você nunca vai abandoná-lo e deixar ele queimar no fogo eterno. Isso não é sinal de amor, mas nem aqui, nem em nenhum lugar. Qual que é a sua visão sobre o ateísmo? Você fala que não existe nada? Que tudo é por acaso? Existe, sim, um consenso científico, uma energia que rege tudo. Sabe quantas pessoas Deus na Bíblia? Mais de 2,5 milhões. Deus malvadão. Agora, olha que interessante. O diabo é ruim, não é? Na Bíblia, quantas pessoas... Nenhuma. Porque a humanidade ainda espera que alguém volte pra resolver tudo. Porque é muito fácil você externar e falar assim, eu não preciso fazer nada esperando que alguém venha fazer por mim. E vai voltar, hein? Jesus vai, eles estão querendo... Ó, faz tempo que tá pra voltar. Tá, né? E quem ficar esperando, eu recomendo arrumar uma poltrona bem confortável, porque vai esperar. Fala galera, eu sou o Carlos Maff, estamos aqui para mais um episódio do Plugado Podcast. Hoje, um episódio que vamos falar de espiritualidade de uma forma que provavelmente você nunca ouviu. Para isso, tenho aqui do meu lado direito a honra de receber Júnior Degrazi. Salve, salve. Gratidão, Carlos. Obrigado pelo convite, é um prazer aqui poder contribuir com a sua audiência, com os seguidores, né, para que a gente possa levar mais conhecimento às pessoas nessa fase que nós estamos no despertar da consciência, né, de sabermos quem nós realmente somos. Seja muito obrigado. Obrigado. Temos vários amigos em comum aqui a gente falando, né? Da galera da espiritualidade. E para começar, eu quero entender de você, desde que o mundo é mundo, o ser humano sempre precisou de intermediários para conseguir fazer essa ponte entre o que somos e o divino? Sempre. 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 Foi aí que entra Jesus. Jesus foi o primeiro a trazer essa consciência de que os ensinamentos de que nós não precisamos de intermediário. E foi por isso que ele foi tão perseguido. Era a visão da época. Quando nós precisamos entender quando Jesus veio, qual era a situação, como estava o mundo, né? Não o mundo que era resumido ali na Mesopotâmia, né? Ali na Galileia, Judéia, a Pérsia. Então, aquilo era o mundo. E ali nós tínhamos muitas religiões. Onde Jesus nasceu, na Galileia, era um centro cultural. Ali existiam diversas religiões. Ali nós temos o início do judaísmo, que eram os hebreus, que por si já tinham suas vertentes, né? 3, os saduceus, os fariseus e os essênios, que já também brigavam entre eles, disputando Deus e disputando as suas doutrinas. Nós tínhamos ali o zoroatrismo, nós tínhamos o islamismo, mas muito pouco. Então nós tínhamos muitas influências e nós tínhamos também ali o hinduísmo e o budismo. Porque aquela parte do Oriente Médio, existia um mercado comum que vinha também da Índia, e o budismo também. Então você tinha ali uma riqueza cultural muito grande, trazendo sempre era a busca por esse Deus externo. Cada um com o seu. Quando nós estudamos as religiões, e nós vemos que sim, tem muita coisa em comum entre elas. Na verdade, talvez usam-se os mesmos materiais iniciais, que são tábuas, documentos antigos, testamentos, mas cada um tem a sua própria interpretação. Sim. Mas um vai bebendo da fonte do outro. Sim, porque era a mesma fonte. Né? Aí nós voltamos um pouco mais para trás, ali era a Mesopotâmia. Ali é o berço da humanidade. Ali é onde tudo começou com os Anunnakis. Foi ali que começou. Anunnakis, estamos falando de extraterrestres. Sim. Os próprios deuses eram extraterrestres, né? Deles. Se nós pegarmos o zoroatrismo, por exemplo, que era a antiga religião na Pérsia, falava de um deus que era Ahura Mazda, que era um deus que veio do céu. E se você olhar a simbologia, que era um homem com um artefato na mão e 2 asas, é a mesma figura que nós vemos
voltando lá para os Anunnakis, na árvore da vida, que é uma escultura, uma pedra, né, talhada, muito importante, que mostra essa árvore da vida, mostra 2 Anunnakis de um lado, 2 de outro, que na verdade, e em cima, né, só para resumir, em cima tem uma figura que era a representação de Anu, que era o pai dos 2 maiores Anunnakis que nós tínhamos aqui, Enki e Enlil. Cara, a mesma figura, com esse ser com 2 asas segurando, né, um artefato, é a mesma de Ahura Mazda. Então, sempre houveram os deuses. E esses deuses, inclusive na Bíblia, né? Na Bíblia nós temos inúmeras passagens na Bíblia de carruagens de fogo, carruagens vindo do céu, porque naquela época eles não tinham no seu vocabulário, né, nave espacial. Isaías fala sobre isso. Então nós temos os Néfilins, nós temos muitas passagens que também falam, nós temos muitas pinturas, nós temos igrejas com pinturas de naves espaciais. Igrejas católicas, datadas de 1500, de 1600. Então, isso já existia naquela época. Então, aquela região, existiam já essas religiões, mas sempre tornando um Deus externo. Sempre era externo, porque eles consideravam esses seres que vinham de naves, que vinham trazer tecnologia, os homens consideravam como Deus. Moisés foi o primeiro a vir e falar, olha, nós temos um único Deus, que é um Deus divino, que é o Deus dos deuses. Esse foi o primeiro. Depois Jesus é que veio assim, olha, esse Deus divino, que é o Deus dos deuses, ele não está lá no céu. Como não? Não, ele está dentro de você. Essa foi a complicação de Jesus. Jesus se complicou porque ele era contra essa adoração desses deuses. Da externalização. Os ensinamentos dele era Deus interior. Por isso que foi perseguido. Porque muita gente fala, mas Jesus era judeu. E tem gente que fala, não, Jesus pregava o judaísmo. Falando, não, Jesus nasceu judeu porque Maria e José eram judeus essênios. Então, ele automaticamente nasceu judeu porque o pai e a mãe eram judeus. Sim. Assim como eu nasci católico. Meu pai, minha mãe, minha família era católica. Mas não quer dizer que porque ele nasceu judeu, que ele seguia o judaísmo e ele pregava pregava o judaísmo. E o maior problema que Jesus teve com o judaísmo foi o sacrifício de animais. Porque o judaísmo primitivo, naquela época, permitia não, eles faziam. Todos faziam sacrifícios de animais. Não sabia nessa. E essa era a maior que Jesus falava assim, cara, se você quer se conectar com Deus, não é através do sacrifício, é você ser uma pessoa boa, uma pessoa honesta, uma pessoa digna, é fazer o bem. Simples, né? Fazer o bem, fazer a caridade, tratar todo como os irmãos e não matar um animal, fazer sacrifício, que é o que eles faziam. Era comum naquela época. Sacrifício de animais e sacrifício humano eram comuns na antiguidade. No Egito, os maias, os astecas, todos eles faziam. Em nome de Deus. Sempre foi em nome de Deus. Sempre foi em nome de Deus. E Jesus veio e falou assim, não, irmão, isso não. Essa foi a pior, o maior problema que Jesus tinha com os judeus, principalmente os fariseus, que eram sacerdotes do templo de Jerusalém. Foi aí que começou a rixa. Jesus encontrou, a palavra de Jesus, ela ia contra o que os judeus pregavam, principalmente os fariseus, e aí complicou a vida, né? Em algum momento Jesus pregou que eu sou o caminho entre você e Deus? Não, então, o problema é a tradução. Porque quando nós pegamos, o Jesus tinha a língua, era o aramaico. Tá. Depois nós tivemos as traduções. O aramaico foi para o hebraico. O hebraico, com o Alexandre o Grande, né, no helenismo, foi para o grego. O grego foi para o latim. O latim foi para o inglês, na época de King James, do James I.
que é outro assunto também, né? Que a nossa Bíblia não é a Bíblia católica apostólica romana. A nossa Bíblia, a Bíblia católica ortodoxa anglicana. Porque até então a Bíblia era só em latim, os padres só rezavam em latim e rezavam de costas para os fiéis. Para complicar ainda mais a interpretação. Foi aí que o King James, né, o rei James I da Inglaterra, né, em torno de 1600, era contra isso e também não aguentava mais se subordinar a Roma, ao Vaticano, né, que era muito ouro, muitos impostos, muita imposição, e não podia ter a Bíblia na sua língua, que ele rachou a ligação com a Roma, com o Vaticano, e adaptou a Bíblia para a Bíblia inglesa. Hoje o que nós temos no Brasil é uma Bíblia ortodoxa anglicana. Nós não temos a Bíblia católica, apostólica romana. Tanto que a Bíblia apostólica romana tem 77 livros. A Bíblia que nós temos hoje aqui tem 66 livros. 66. Foi reduzida e foi traduzida. A partir da Bíblia de King James foram traduzidas todas as outras Bíblias nas línguas. Então a nossa, em português, é uma tradução da Bíblia inglesa. Então todas essas traduções, na época, você ainda tinha os escribas. E os escribas, oficialmente, eles se submetiam aos imperadores. Primeiro o imperador. Depois ao clero. Os bispos, os sacerdotes. E eles tinham, na sua profissão, eles tinham tradução livre, eles podiam incluir textos e excluir textos. Ou seja, eles tinham uma liberdade enorme. Criativa, né? Não, era uma liberdade, mas eles não tinham uma liberdade total, porque eles ainda se submetiam ao que os bispos, o clero, e ao imperador, porque se eles fizessem uma tradução que fosse contra o que o imperador, não podia passar. Mas se fosse favorável, que fosse bonitinha. Não, sempre era favorável, porque existia uma interferência. Né? Então, essa frase, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão a mim, que é uma frase egóica, que é uma coisa que quem estuda Jesus nunca ouviu ele falar. A frase é porque falta uma palavrinha. A frase é: eu sou, a verdade e a vida. É o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão pelo eu sou. Ou seja, você é o seu caminho, a sua verdade e a sua vida. Ninguém vai ao Pai, que é como Jesus se referia a essa força divina, a não ser que seja por você mesmo. Isso é o que faz sentido. Cara, você que decide a sua vida. É você, através das suas ações, dos seus pensamentos, de como você se relaciona com o mundo, que vai construir o seu caminho, que vai ser a sua verdade e que vai reger a sua vida. Mas aí a igreja, ela criou Jesus num patamar para que os fiéis fossem sempre menores, precisando sempre chegar a ele. Tanto que muitas pessoas, né, interpretam Jesus como Deus. Quem deusou Jesus foi a igreja, porque ele fica muito distante do ser humano, quando foi exatamente ao contrário. Jesus é uma consciência que nós conhecemos hoje de 12ª dimensão, que se chama Sananda, que veio exatamente encarnar em um corpo humano para poder passar os seus ensinamentos de humano para humano. Porque até então, todos os deuses que nós tivemos, que eram seres extraterrestres, eles viam e tentavam ensinar. Muitos. Porque a gente vê extraterrestre como os caras mal, aqueles que vieram trazer... Eram consciências, eram seres de 6ª dimensão, 5ª dimensão, 7ª dimensão, que não são seres perfeitos. São seres que também estão passando por um processo, porque para chegar no divino é 21ª dimensão. Ou seja, são seres mais evoluídos que nós, mas longe ainda de serem seres perfeitos. Então muitos, eles
Cara, se hoje nós sabemos escrever, temos matemática, temos agricultura, temos a parte toda de astrologia, foram eles que nos ensinaram. Eles trouxeram, e nós temos dados arqueológicos e dados documentados em tábuas, por exemplo, em pedras, em cilindros, que nos mostram que o Código de Hammurabi, por exemplo, que foi escrito antes do dilúvio, cara, já trazia ali os direitos e os deveres. Foi a primeira constituição que teve entre que civis tinham direitos e deveres, governantes. Código de ética ali. O Código de Ética, né? Nós temos já o Código de Hammurabi, que está em pedra, que está em museu, que é reconhecido, mas ninguém sabe. O cara vai lá, tira foto, mas não sabe nem o que está escrito. Aquele é o primeiro código, então já existia. Mas o ser humano, ele sempre foi condicionado a que esses seres eles eram muito superiores. Então os ensinamentos não eram tão absorvidos. Mas ele é Deus. Eu sou um mero mortal, né? A gente tem essa síndrome, né, do inferior. Jesus veio exatamente encarnar como humano. E se nós vemos o livro de Ramatiz, por exemplo, diz que esse processo de uma consciência tão elevada conseguir encarnar num corpo tão atrasado, é um processo de 1000 anos para baixar a energia dele, para poder entrar, né, encarnar num corpo humano. Ele teve que vir para ensinar de humano para humano. Olha, que eram os ensinamentos. Se nós olharmos os ensinamentos de Jesus, é o que ele falava. Vós sois deuses, vós podes fazer mais coisas do que eu. Chamava todos de irmão. Ele nunca chamou ninguém de filho. Ele só chamava de irmão. O que significa irmão? Iguais. Sim. Então, ele veio trazer isso, e esses ensinamentos dele é que entraram em grande conflito. Então, quando nós olhamos o estudo e nós estudamos, nós entendemos que a mensagem era: eu sou, o caminho, a verdade e a vida. Você não vai ao Pai, porque ele não podia falar na época uma força divina, uma consciência elevada, porque naquela época eles não entendiam isso. Então ele se referia ao Pai porque era mais fácil das pessoas entenderem na época, porque 94% era completamente analfabeta. Então ele falava em palavras ou em parábolas para as pessoas poderem entender. E ele falava: você não chega ao Pai sem o seu eu sou, ou seja, sem você. Você é o seu caminho, a sua verdade, a sua vida, irmão. Você tem que direcionar, você tem que fazer o bem, você tem que fazer, pensar, ser honesto, falar a verdade, porque esse é o seu caminho. Se você plantar arroz, você vai colher arroz. Sim. Se você plantar feijão, você vai colher feijão. Um dos grandes debates que eu tenho com cristãos, principalmente evangélicos, é sobre quais caminhos seguir, se o correto é ir ou não para a igreja. E a galera fica sempre tentando me convencer: não, vem aqui para minha igreja e tal. Bem-vindo ao time. Que é assim, cara, tá escrito na Bíblia, isso aqui é indiscutível. E aí eu falo: porra, tá. Mas toda essa, que você acabou de explicar, toda essa evolução de como foram essas escritas, tipo, eu não acredito na Bíblia. E aí eu comecei nessa evolução de pensamento e o que você está me dizendo é exatamente como acreditar num livro que foi totalmente manipulado e arquitetado por um projeto de dominação maior. Não só o livro, mas assim, os símbolos, né, do catolicismo, por exemplo, as grandes igrejas, os grandes templos, tudo isso sempre foi feito para você ser uma figura muito pequena em relação ao todo, em relação não ao todo o universo, mas você vai na igreja, num templo como Nossa Senhora Aparecida, é muito claro ali que fizeram algo muito gigantesco, ou o Templo de Salomão, para você se sentir muito pequeno diante daquilo. Então isso foi matematicamente arquitetado. Isso era arquitetado desde antigamente, porque a elite que controla o mundo, ela controla desde a Suméria. E sempre existiu na história, quando nós falamos da Matrix, os caras estão tudo viajando, teórico da conspiração, Matrix, sempre existiu na nossa história, que quando é que eu falo, a história, você conhecer história, você consegue entender o presente. Então, quando você fala, né, você fala em Matrix, esse sistema de controle, as pessoas acham que é teoria da conspiração. Mas quando você estuda, você fala: meu irmão, mas sempre existiu. Se você volta na Suméria, que é a primeira civilização que nós temos conhecimento, temos materiais e temos estudos, nós vemos que na Suméria existia uma elite que governava sobre a massa,
E eles usavam, e usam até hoje, 4 pilares: religião, mídia, educação e a estrutura governamental, a governança. Até hoje. Ai, mas eles tinham mídia? Tinham. É como eles divulgavam as coisas. O que ia te acontecer se você não fizesse isso? Era uma mídia. Devia ser os fofoqueiros da época, né? Não, era uma mídia. Ele propagava. Ó, se você não fizer isso, vai te acontecer isso, irmão. Sim. Se você não fizer isso, vai te acontecer aquilo. O feriado é esse. Não uma mídia oficial, como a gente imagina, jornal, escrito, não, nada mas do tipo. na época era a mídia deles. A mídia é a comunicação. Sim. Certo? Como eles espalhem por aí. Como eles se comunicavam. Ô, irmão, você tem que seguir isso aqui. Sim. A religião sempre existiu. O primeiro pilar de dominação da humanidade foi a religião. Esse é o primeiro pilar de dominação até hoje. É o principal, porque você pega a fé das pessoas. Por isso que o cristianismo criou o inferno. O inferno não existe. Quando nós olhamos o Velho Testamento, as escrituras sagradas antigas, nunca houve a menção nem de diabo, nem de demônio e nem de Satanás. Não tinha. Não. E nem pecado. Mas havia as chamas e... Chamas do inferno. Queimar na chama eterna. Chamas era uma coisa, mas não existiam as figuras. A figura de diabo não existia. A figura do demônio não existia. A figura de Satanás não existia. A figura. Isso não existia. É o cristianismo que colocou isso. Criou um inimigo comum. Tá. Né? Essa é uma estratégia que você tem na geopolítica, por exemplo. É uma estratégia utilizada. Quando você quer unir uma massa... Vamos criar um inimigo em comum. Você precisa criar um inimigo comum. Nós precisamos odiar alguém. Sim. A direita quem que nós vamos vai odiar a esquerda? odiar? Ou quem é que nós vamos ter medo? Então, o inferno foi criado por Dante Alighieri. O inferno de Dante. E aí a igreja colocou aquilo como o inimigo comum. Nós temos que temer o inferno. Nós temos que temer o diabo, o demônio. É ele que vem te atrapalhar. E muita gente interpreta o temor como um respeito. E esses amigos evangélicos, você tem que temer a Deus. Fala, pô, preciso temer a Deus, preciso ter medo a Deus. Só que ele fala assim, não, temer é outra interpretação, então, não é de temer. É porque você não é um cara adepto à Bíblia. Não. Então. Sabe por que eles temem a Deus? Sabe quantas pessoas Deus matou na Bíblia? Mais de 2,5 milhões. Você tem que temer o Deus da Bíblia. Malvadão. Você tem que temer o Deus da Bíblia. Então, sabe temer de ter medo, né? Não de respeito. Não, de ter medo. Então. Agora, olha que interessante. O diabo é ruim, não é? Teoricamente, sim. É o diabo, é o Satanás. Sabe, na Bíblia, quantas pessoas ele matou? Nenhuma. Qual que é a lógica? Ele interfere no medo. Sim. É ele que te faz ser ruim, é ele que te faz você fazer coisa ruim, ele que te mexe a sua cabeça. Ele atua no seu mental, mas ele nunca fez o mal. Não existe nenhuma passagem na Bíblia que diz Satanás matou. Mas se você estudar a Bíblia, porque ninguém estuda, nem lê. Se estudar, cara, são mais de 2,5 milhões de pessoas mortas. Na Bíblia, por Deus. Não. Mandou matar. Mandou matar. Sodoma e Gomorra. Ele queimou as 2 cidades com todo mundo vivo que estava lá dentro. Criança, velho, mulher, jovem. É uma história da Bíblia. Ele mandou queimar. Que sentido que faz? Mandou queimar. Ele transformou, né? Porque tem a história de Ló. Né, que 2 anjos desceram e foram pra Ló e falou, você precisa sair daqui porque o negócio vai pegar fogo. Tem toda uma história, saiu, então fugiu Ló, sua esposa e as suas 2 filhas. Quando saiu, os anjos falaram, olha, vão embora, Deus liberou vocês. Só que vocês não podem fazer uma coisa. O quê? Vocês não podem olhar pra trás. Tá na Bíblia. Então. Eles falaram, segue o caminho. No meio do caminho, a mulher de Ló ficou tentada. Decidiu dar uma olhadinha. Deus transformou ela numa pedra de sal. Puta que... Tá na Bíblia. E muitos outros. Mas são muitas outras coisas que estão na Bíblia. Quer dizer, por uma isso, baita doutrinação. Por isso que teme a Deus.
teme a Deus, porque você vai ser julgado e você pode sofrer sérias complicações, inclusive a morte. Porque se computarmos quem estuda a Bíblia, estudamos todas as vezes que ele mandou matar, e assim, mandou matar os demônios. Não, irmão. Tem lugar que ele mandou matar velhos, né, idosos, e mulheres e crianças. Não era o demônio. Então, mas aí você conversa com um pastor, muitas vezes ele vai falar assim, isso aí é uma figura... modo figurativo. Não é figurativo, não. Isso aí é interpretação, sempre vai ter... É lógico, eles sempre vão tentar escapar e defender o deles. Né? Mas é muito claro, se você ler, e não é interpretação. É porque é aquele Deus. Porque é um Deus que não é o Deus que todo mundo imagina. É um outro Deus que veio lá das escrituras antigas. Que não era Deus. Era o Deus que naquela época, eles consideravam como Deus. Porque eram esses seres que vinham. E tanto tinha Deus, tinha os deuses bons, e tinha também aqueles que não eram tão evoluídos. Entendeu? Tanto é que Deus aprovava o sacrifício. Tá na Bíblia. Que Deus é esse? Aí, entendeu? Então, assim, mas o que acontece? As pessoas seguem a Bíblia, defendem a Bíblia sem estudar a Bíblia. A Bíblia não é um livro. A Bíblia não era uma vez e conta toda a história. É uma coletânea de livros. Soma, né? É uma coletânea de livros, gente, que o primeiro, que é Gênesis, foi escrito em 1440 a.C. E João, que é de 70 a 80 depois de Cristo, é o último livro. Que é o último evangelho que está lá. Que nem foi escrito por João. Foi escrito pelos joaninos, que eram seguidores de João, que tinham as suas interpretações. Então, quando nós olhamos, isso é fato. Não é assim, o Júnior era teórico da conspiração, irmão. Isso é fato. Isso é estudado em universidade de teologia. Isso é comprovado, são estudos. É que as pessoas seguem algo porque alguém manda seguir e você é proibido de questionar. Sim. Se você questionar, você é expulso. Dependendo da comunidade. Se você questionar, tá vivendo, né? você está possuído pelo demônio. O demônio está fazendo a sua cabeça. Para eles, a Bíblia caiu do céu, veio por Sedex, escrita por Deus, ou... Né? Não, mas não foi assim. Ou então eles acreditam que foi alguns seres iluminados, chancelados por Deus, que falou, irmão, senta aí e... Só segue. Psicografa. Foi psicografado. Porque é a palavra de Deus. Deus disse, aspas. Deus disse. Então, quando nós estudamos, cara, o Deus está dizendo isso. Não é interpretação. É que, lógico, pastor e padre... O mínimo, eles deveriam ser formados em teologia. Se você quer ser um advogado, você faz faculdade? Tem que fazer. De direito. Se você quer ser um médico, você não faz faculdade de medicina? Sim. Que faculdade que eles fazem? Qual é a formação teológica que eles têm? Não, mas eu estudei a Bíblia. Onde você estudou a Bíblia? O Plugado mudou, e não só de endereço. Agora, além do estúdio audiovisual, temos espaço para eventos corporativos de até 32 pessoas. Em parceria com a Agence, estamos na Berrini, grande centro corporativo de São Paulo. A gente produz vídeos corporativos, podcasts criativos, faz lives e agora também temos um painel de LED fixo de 8 metros de largura que nos permite criar diferentes cenários e atmosferas. Estamos prontos para receber seu encontro corporativo e produzir seus conteúdos. Esse é o Plugado, um novo espaço, mais possibilidades e a mesma essência. Vem produzir com a gente. Qual que é o critério principal para você poder abrir uma igreja hoje em dia? Zero. Nenhum. Não precisa de nada para abrir uma igreja. Não, você vai lá e abre o CNPJ, declara como igreja e fala que é uma igreja, para de pagar imposto. Pode ser no quintal da minha casa. Pode ser na sua casa. Você não tem nem um mínimo de fiéis. Tem que ter um mínimo. Não tem que ter mínimo. Você tem que ter um espaço. Você pode ser aqui, vamos fazer uma igreja, irmão? A gente faz uma igreja aqui agora. Por isso que pipoca a igreja. Plugado Church. Vamos fazer. Por isso que tem tanta igreja por aí. Você sabe que, eu te falei, são mais de 10 mil religiões no mundo. Absurdo, cara.
E cada uma delas defende que a sua é a verdadeira. Sim. E que 9.999, que são as outras, são demônios. São erradas, não estão conectadas com Deus, que o Deus dela é o Deus, que o caminho dela é o caminho, a verdade é a dela, ela é a dona da verdade, e que as outras 9.999 religiões estão erradas. Na periferia, a cada esquina, você encontra umas 2 ou 3. Lógico. A gente abre uma aqui agora, vamos. É bizarro. A gente cria. Inventa aí. Eu pego um versículo, dou uma interpretação diferente. Sim. Se acreditarem, porque como ali você precisa entender de história, você precisa... Quando você tem o domínio da oratória. Quando você tem um intervalo de 1.500 anos, cara, 1.500 anos, em que passou por muitas culturas diferentes, com traduções diferentes, que você então tem que estudar, não só o que está escrito lá, mas como era a situação. Sim, existe muita coisa ali que pode ser uma metáfora, mas você tem que entender, porque uma metáfora utilizada há 1.400 anos atrás não é a mesma metáfora que é utilizada 50, 60 depois de Cristo. Qual era a cultura? O que eles acreditavam naquela hora para poder estar escrevendo aquilo? Porque lembre-se, os escribas escreviam de acordo com o entendimento deles. Tá bom, qual que era o entendimento dele? Quem eram os escribas? Eles não eram os maiores filósofos, eles não eram os maiores estudiosos. Eles ainda serviam. Aí se escreve alguma coisa que não está de acordo com o imperador. Vai embora dessa para outra, né? Não é que vai despedido. Ah, não, vou trocar você. Não trocava não, irmão. Tchau. Só colocar uma pimenta aqui. Você falou dessas possibilidades de abrir igreja, mas a gente também vê vários outros caminhos espirituais, né? Hoje em dia, fulano que estudou 5 anos alguma coisa e abre um retiro. Ou então o cara mistura ali origens indígenas com aquela outra origem ali e cria um templo X. Não é uma igreja, mas de uma certa forma ele está contestando todo o sistema, contestando tudo que foi colocado em Bíblias e tal, e criando uma outra forma de doutrinação também, de trazer, vem aqui, ó, toma esse chá aqui, não criticando a ayahuasca, porque eu tenho vários amigos que frequentam e que funcionam para eles, mas eu vejo que é um caminho de criar quase que uma seita e girar ali, trazer pessoas de várias origens e, começa ali uma nova religião, talvez. O problema não está na religião, porque as pessoas são livres de praticarem, de acreditarem aquilo que elas desejam, que ressoa com elas. O problema que nós temos é a intolerância religiosa. É a sua ser melhor que a dele. Sim. A sua é a certa, a dele é errada. Isso que gera guerra, que gera todos os conflitos irmão, que a gente... Eu acredito nisso. Então, para mim, ok, você acredita naquilo, tá ótimo, irmão, porque no fundo, a base é a mesma. Independente da sua religião, você é uma pessoa que tem que viver no amor, que são os 4 sentimentos divinos universais. Você tem que viver no amor, na compaixão, no perdão, no respeito. Se você for regido por esses sentimentos, se você for uma pessoa digna, honesta, bondosa. Sim. A religião independe. Pode ser, você pode acreditar no que você for, irmão, mas se você seguir esses fundamentos universais, porque você encontra ele na base, na origem de todas as religiões. O problema é quando o ser humano pega aquela base e coloca o ego dele. Coloca as necessidades dele, coloca as intenções dele e transforma o que é uma base universal na sua verdade, no amor que ele interpreta, no perdão que ele interpreta. Ele perdoa os dele, os outros ele culpa. Ele respeita os dele que estão de acordo com ele, porque se o cara não for de acordo com ele, ele não respeita. Aí é o problema. Enquanto você tem a base for a mesma, cara, a religião é livre, cada um é livre para seguir o que quer. Você quer consagrar ayahuasca, é ali que você tem um propósito e você entende o que é essa medicina, cara, você faz bem para você,
te deixa ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais amorosa, uma pessoa que é boa, que é fiel. Tá ótimo, irmão, que fala a verdade, que é honesta, que é digna, que faz bem pros outros. Segue o caminho, irmão. Sim, mas quando você tem ali um líder nessa consagração, nesse aí que ele começa a colocar alguns dogmas, ó, isso aqui você pode, isso aqui você não pode, ó, isso aqui não pega bem para nossa comunidade, é melhor você não falar sobre isso. Então, por isso que eu defendo que quando você entra em uma religião, que você tem a sua liberdade, você tem que olhar onde você está. Se você vai para algum lugar em que te fala, isso você pode, isso você não pode. Ó, o cara ali tá errado. Olha isso. E começa isso a te colocar. Come, isso você não isso come. São dogmas. É. Você tá no lugar errado. Você tá no lugar errado. Muitas regrinhas. Você entende? Então não é a base religiosa, a base do entendimento. É o humano que tá operando aquilo. Total. É o humano que está operando. Quem é que está por trás dali? Ele é uma pessoa que é aberta ou é uma pessoa que está usando aquilo para impor as suas vontades próprias? A gente vê isso nos canais, irmão. Sim. O que tem hoje de canal por aí, de expert no assunto, que lê 1, 2 livros e acha que é o expert, cara, que acaba fazendo um desserviço à humanidade. Total. Às vezes não é nem por má intenção. Às vezes ele lê um livro, ou ele estudou um pouco, e ele encontrou ali a sua verdade. Mas uma coisa é você encontrar a sua verdade, aquilo que você acredita, e outra coisa é você ir na frente de uma câmera, falar que aquilo que é a sua interpretação, o seu entendimento, é a verdade. Aí é outro assunto. Eu tenho muito problema com isso. Né? Porque eu sempre fui uma pessoa, se eu estou hoje na posição que eu estou, é porque eu não passo ali a minha interpretação. Eu sou um pesquisador, eu sou um estudioso. Então, eu estudo, eu analiso, né? Como pesquisador, eu faço sempre, a gente chama de a checagem triangular. Então, se eu tenho alguma informação ali, eu busco a mesma informação em mais 2 pontos distintos, em outras culturas, para validar alguma informação, e eu passo o que é validado, o que é estudado, o que é documentado. E mesmo assim não dá para cravar que é uma verdade absoluta. Sim, mas pelo menos existe literatura, existem estudos acadêmicos que levam para essa direção. Mas eu sempre deixo muito claro para os meus alunos, meus seguidores, não precisa acreditar em mim. Busque. Questione. Exato. Mas eu nunca falo o que é a minha verdade. Agora, os outros canais, meu irmão, cada coisa que eu vejo, que eu falo, cara, mas é a interpretação dele. Ele não pode falar que essa é a verdade. É a interpretação dele. Que tudo bem, para ele é verdade. Mas não significa que para ele é verdade que é a verdade. Né? Por exemplo, agora eu vou fazer esse evento, né? Agora na quarta-feira, que eu vou falar sobre o cristianismo. Cara, eu vou colocar fatos históricos. Vou falar coisa que é estudada em universidade de teologia. Estudos acadêmicos. Sobre a história do cristianismo. Não é o que eu acredito, é a história. Aí você, em conhecimento, segue o caminho que você quer, tá tudo certo. A fé, nós não temos que ir contra a fé. Eu não vou nunca contra a fé das pessoas. O meu trabalho, e acredito que o seu também aqui, é levar conhecimento para que as pessoas tenham a sua fé fortalecida, baseada no que elas conhecem e no que elas acreditam, e não no que lhes é contado. Sim. Porque esse é o problema. É falar assim, acredita nesse livro, irmão. E te fala 3, 4, 5 passagens que lhe convém. E você põe debaixo do braço, eu sigo a Bíblia, eu só sigo a Bíblia. Você nem sabe o que tem dentro, irmão. Você não sabe que aí tá escrito que se seu filho for desobediente, você tem que dar pedrada nele. Tá escrito na Bíblia. Você faz? Essa é a palavra da salvação. Não, mas essa daí eu não faço. Ah, que legal! E aí? Você sabe que na Bíblia, Levíticos, capítulo 15, versículo 19, sabe o que fala? Mulher que menstrua é imunda. Jura? Então, todas as mulheres que vocês menstruam, saiba que Deus está dizendo que vocês são imundas. Levíticos, capítulo 15, versículo 19. Vai lá na sua Bíblia ver.
Não, mas aí vai perguntar. Vai perguntar pro padre, pro pastor. Ele vai te dar, não, mas sabe o que é? Deus não quis dizer isso. Não, tá escrito. Você pode tentar dar uma interpretação, mas é algumas mulheres que na época, não. Mulheres que menstruam são imundas. Não tem outra interpretação, não era o que ele queria dizer. Recentemente eu fui numa missa de 7º dia, fazia tempo que eu não ia na igreja católica. E aí teve uma passagem dessa absurda e assim, essa é a palavra da salvação. Aí todo mundo, glória a vós, assim. Falo, caraca, essa é a palavra da salvação, que bosta de palavra, sabe? E assim, lá nos meus 13, 14 anos, que eu cheguei até a tocar violão na igreja, aprendi a tocar lá. Cara, gosto do clima de igreja, assim, mas eu não conseguia ter essa interpretação sobre o que estava sendo dito. Não tinha entendimento. Não tinha. Você fazia aí, você não sabia nem o que falava amém. O padre fala e você fala amém. Hoje é show, irmão. Igreja evangélica hoje é show. É show business. Não, mas não tô nem falando da evangélica também, mas assim... É show business. Na igreja hoje. Católica, velho. A católica... O cara fala. Na igreja católica. A católica tá perdendo cada vez mais fiéis. Né? Muito, muito atrasado. É muito atrasada. Qual que é a sua visão sobre o ateísmo? O ateísta, ele é aquele que não acredita. Eu não acredito em Deus. Ele tem a fé de que não... Ele não acredita em Deus, mas ao mesmo tempo, ele não acredita naquele Deus, mas ele acredita em alguma coisa. Porque é impossível ele falar que ele achar que ele é uma máquina e que não existe nada. Ele acredita em Darwin, acredita na ciência. Que tudo é discutível. Ele acredita porque ele não estuda. A verdade é essa. Às vezes o ateísta, ele quer ser contra. Mas eu recebi vários ateístas muito estudiosos. Então, mas... formados, professor da USP. Mas isso não quer dizer muita coisa. Tá. Entendeu? Porque também estuda aquilo que lhe convém. Sim. Entende? Não desrespeitando ninguém, mas estuda o que convém. Claro, você não quer ter fé, não quer acreditar em nada, não tem problema. Cada um tem a sua escolha. Sim. Entendeu? Muitos deles, por serem, talvez, estudiosos e entenderem toda entenderem toda essa cultura que era baseada nesses deuses, que não eram deuses, e que olha para uma Bíblia dessa e vê esses absurdos, e vê todos os dogmas, ele vira ateu. Ele fala, não, só os doidos para acreditar nisso. Mas é muito radical, porque ele fala, mas você não acredita que existe uma força maior? Lógico, eu, por exemplo, não acredito que tem um velhinho de barba aqui em cima julgando. Você sim, você não, você eu atendo, você não atendo. Que é isso que eles pensam que tem, né? Não, eu acredito que existe sim, que Deus não é uma figura, é uma energia, é uma inteligência que faz com que a vida exista e tudo entre em muita sintonia, muita sincronia, porque tudo é muito sincronizado. O universo, a natureza, as galáxias, os planetas, existe uma força que rege. Se você quer considerar essa força como Deus ou uma energia universal, tá tudo bem. Agora, você fala que não existe nada, que tudo é por acaso e que funciona tudo, deixa a vida do jeito que for, nem os cientistas, né? Tanto que nós temos comprovações, né, de como funciona, da matéria, do universo. Existe sim um consenso científico que existe uma energia que rege tudo. Agora, o Deus do Spinoza seria essa energia para você? Muito. Mas o Deus do Spinoza fala também que morreu, acabou. Que não... Então. Mas você vai vir a Terra e vira de novo parte do todo. Então, aí tem a interpretação de cada um. Mas o Deus que ele coloca ele tira essa imagem, né? De Spinoza tira essa imagem de um Deus humano. De um Deus, né? Que ele fala, tá na natureza, tá na cachoeira, tá em você. Tudo você é Deus. Tudo é Deus. E se a hora que você sair daqui, você vai voltar ou não, é outro assunto. Que aí eu não acredito em reencarnação. Entendeu? Então, mas tudo bem, o problema é dele, é o que eu falo, é a interpretação dele. Então, se ele acredita nisso, tá tudo certo. É o que a gente fala, entendeu? Você vai ter seu próprio Deus. O que Jesus veio dizer é que, olha, sabe esse Deus aí, essa força divina, ela tá dentro de você. Ele dizia, o reino dos céus... está dentro de ti e fora de ti.
Tem uma passagem no Evangelho de Tomé que diz: o reino dos céus está dentro de ti e fora de ti. Quando conhecerdes a ti mesmo, então sereis conhecido. Conheça a ti mesmo. E compreendereis que vocês são filhos do Pai vivo. Cara, ele fala tudo nisso. O reino do céu está dentro de você, está fora de você, é o todo, essa é a energia. Uhum. Quando você se ligar nisso, que está dentro de você e fora, você será conhecido, ou seja, você vai se conhecer. E você vai compreender que você é filho, que você faz parte de tudo isso daqui, irmão. Você é filho do Pai vivo. O que é o Pai vivo? É o todo, é a energia. É tudo que rege aqui, né? Que é orgânico, os animais, as plantas, a energia do todo. Uhum. Cara, ele fala, é física quântica pura, isso daí. É isso que eu acredito. Não acredito num ser lá em cima, julgando, né? Até porque é filho, né? É uma energia que nem o Spinoza diz. A gente, um pai nunca deixaria seu filho queimar pela eternidade. Sim. Que pai é esse? É. Mas que amor. Não, mas o exemplo, Deus é amor, irmão. E que pai ama um filho, quem é pai sabe. Quem é pai e mãe sabe que mesmo que seu filho erre, que mesmo que seu filho esteja errado, você vai ajudá-lo. Você vai estar do lado dele. Você nunca vai abandoná-lo e deixar ele queimar no fogo eterno. Sim. Queimar no fogo eterno, irmão. Isso não é sinal de amor, mas nem aqui, nem em nenhum lugar do universo. Sim. Né? Agora... Mas as pessoas não pensam. A doutrina é tão forte, irmão. Eles fazem a cabeça tão forte, Só seguir. cara, que eles não pensam. E você não pode conversar com eles. Eles não estão abertos à conversa. Eu tenho experiência própria nisso. Não tem cabeça aberta. Eles nem escutam, não é que ele precisa concordar. Você pode vir e conversar. Cara, você viu isso, você viu isso. Ele pode aceitar, ele pode não aceitar. Mas conversa. Porque numa conversa, às vezes você tem... Eu já sentei com pessoas em que eu não concordava, por exemplo. Mas eu converso, porque às vezes tem alguma interpretação, ou tem alguma visão ali, que não que vai me fazer a minha cabeça, mas que vai ampliar a minha visão de um meu entendimento de um assunto que para mim eu não acredito, mas que vai até me solidificar mais no que eu acredito. Mas eu tenho que estar aberto. Sim. Você falou sobre quântico. Eu trouxe aqui já alguns cientistas, inclusive astrônomos, que me disseram assim, qualquer um que falar sobre quântico e misturar com espiritualidade ou religiosidade, pode ter certeza que não tem a mínima noção do que está falando, porque nem a ciência ainda consegue explicar a fundo o que é o quântico. Qual que é a sua visão sobre cura quântica, sobre todos esses espiritualistas que usam o termo quântico? Que nem eu usei. Que nem você usou. Porque quando você fala em quântico, você está dizendo que é uma energia que rege tudo. Mas não é uma forma muito abstrata de falar? Mas é a forma com que as pessoas conseguem entender. Lógico que se você pegar tudo... Não, mas entende uma energia. E quando diz quântica, porque você pode quantificar. E pode quantificar, porque hoje você quantifica. Você quantifica hoje átomos, né? Você tem o bóson, você tem quarks. Você já tem uma ciência muito evoluída, que você sim pode quantificar. E você consegue ver que existe uma mecânica ali funcionando. É uma energia que está funcionando. É que o problema, existem duas diferenças. Quando fala religião é uma coisa. Espiritualidade é outra coisa. Sim. Espiritualidade não significa espiritismo. Espiritualidade significa esta energia que rege tudo, que tem uma consciência, que é uma energia inteligente. Não é uma energia burra. Não é uma energia elétrica que você liga aqui, ela só vai aqui, acende o monitor e morreu por aí. Entende-se que sim, é uma energia inteligente. Espiritualidade, é que o nome é muito parecido com espiritual. Sim. E as pessoas confundem. Então, esse é um problema. Porque quando eu falo em espiritualidade, eu não estou falando em nada religioso. Tira a religião. Eu estou falando numa consciência que rege o todo, que é uma energia
inteligente. Independente de ser universalista. Universalista é outra coisa. Já é outra... A espiritualidade é isso. A espiritualidade é essa energia inteligente, que faz com que a semente brote, cresça, dê frutos, pois morre, que faz com que todos os planetas, todos os sistemas solares estejam funcionando. Se sair 1 grau, destrói todo o ecossistema. Uhum. É o que faz, isso é espiritualidade. É que a palavra é muito parecida. Aí nós vamos falar, como você falou, universalista, nós vamos para espiritualistas, que é um outro assunto muito interessante, porque as pessoas não sabem exatamente o que significa. O que é espiritualista? É aquele que acredita que você não é só carne e osso e funcionando, que você tem um espírito, uma energia aí dentro, divina. Esse é espiritualista. Você tem espiritualista católico, que ele pode não acreditar na reencarnação, mas que ele acredita que tem uma alma ali, acredita. Sim. Até porque quando você morre, você vai para cima ou vai para baixo. O que vai para cima ou vai para baixo? O espírito. Sim. Então você tem espiritualista católico, espiritualista evangélico, espiritualista umbandista, espiritualista candomblé, espiritualista budista. Todo mundo é espiritualista. Acredita nisso. E aí a vertente é católica. Mas todos eles, tirando o budismo, que o budismo não tem um Deus, né? Eles não acreditam em um Deus. O budista vai muito para dentro, acredita no seu Deus interior. Mas tirando isso, todos eles têm um Deus externo. O espiritualista universalista é aquele que acredita que o Deus está interno. É o mais alinhado com Jesus, que na verdade é um ensinamento que chama gnóstico, gnosis, né? Que em grego significa um conhecimento espiritual interno. Isso significa gnosis, tradução, um conhecimento espiritual, um conhecimento interno e uma ligação direta com o divino, com uma força maior, sem depender da sua religião ou da sua fé. Isso é a gnose. Então, o espiritualista universalista, ele segue muito essa gnose que eram os gnósticos antigos, que foram perseguidos, exterminados. Né? Porque quando o cristianismo foi criado, o maior inimigo do cristianismo eram os cristãos gnósticos, que eram os verdadeiros seguidores de Jesus. Eles foram perseguidos, eles foram exterminados. Eles Por queriam isso, tirar o meio. Os gnósticos, eles eram os estudiosos, eles eram os filósofos, eles eram monges, eles estudavam, não estudavam só os ensinamentos de Jesus, eles estudavam as escrituras sagradas, as outras religiões, a cultura grega, a cultura egípcia, eles eram estudiosos. E por serem estudiosos, eles compreendiam a mensagem de Jesus. Eles iam nas escrituras em aramaico, em cópita. Eles eram estudiosos. Então, eles eram um número muito pequeno, comparado aos cristãos ortodoxos, mas eles eram unidos e eles eram estudiosos e filósofos. Quando foi criado o cristianismo, que teve o poder do Império Romano, que foi chancelado, porque quem criou o cristianismo não foi Constantino. Constantino chancelou o cristianismo. Ele não criou o cristianismo. É outra confusão que as pessoas fazem. Quando Constantino, através do Concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo, chancelou o cristianismo como a religião, que aí o poder da Igreja Católica Apostólica Romana tinha o poder militar, o poder, eles chamavam a polícia romana. Primeira coisa, acaba com os gnósticos. Mataram todos, que perseguiam e matavam. Por isso que nós encontramos hoje os registros gnósticos enterrados ou em grutas, como foi o caso de Nag Hammadi. Encontramos a biblioteca, né? Chamam-se 12 códices, que são os evangelhos de Tomé, o evangelho de Tiago, evangelho de um pedaço de Maria Madalena, evangelho de João.
Pensou fora da caixa, manda matar. E por que não foram encontrados em 1947? Porque estavam escondidos. Nós tivemos os pergaminhos do Mar Morto, que era lá na Cisjordânia, porque eles tinham que enterrar. Porque a Inquisição se iniciou com a perseguição dos gnósticos. Foi o primeiro. Esse aí tem que limar. Por isso que eles ou enterravam ou escondiam em jarros dentro das grutas e fugiam. Por causa da perseguição do Império Romano, né? Sob a jurisdição ali da igreja, para tirar todo e qualquer pensamento que não estivesse dentro da doutrina. Aquele negócio da Inquisição é caça às bruxas, irmão. Se você acendesse uma vela errada, queima. Se você fizesse yoga, queima. Se você fizesse meditação, queima. Se você fizesse um chazinho de camomila para acalmar, queima. Caraca. Qualquer coisa. Fora do que... Qualquer coisa. Se você olhasse muito pra lua e o vizinho falasse, esse cara aí tá olhando muito pra lua, irmão. Eles iam lá e matavam. Você era queimado como bruxo. Cacete. Não tinha uma regra. O início... Põe aí centenas de milhares de pessoas. Deixa eu voltar. Você falou de 4 pilares, né? Que é educação, mídia, governo e religião. E aí, pensando no Vaticano, nessas criações, onde entra o dinheiro disso aqui tudo? Porque acho que o dinheiro... Talvez... o segundo pilar de dominação. Segundo? O primeiro é a religião. Tá. O segundo entrou o dinheiro. Mas assim, educação, mídia, governo e religião. O dinheiro tá acima disso. O dinheiro não, mas o dinheiro na época não tinha esse problema. Não tinha os grandes empresários. Não existia na Suméria. De onde vinha a grana, o ouro? É só entre os reis. Eles exploravam tudo. Não existia dinheiro. Ninguém tinha dinheiro. Era troca. Sim. Era troca. O dinheiro foi inventado na Babilônia. A Babilônia, foi ela que inventou o dinheiro. Ali houve uma... o dinheiro, eu tô dizendo o que mostrava poder, né? Porque, sei lá, tem armas, tem... Sei lá, mas eles não compravam nada, irmão. Todo mundo tinha que fazer. O povo tinha que fazer. Pra viver. Não, viver não, né? Sobreviver. Ficavam sob a sua tutela. E eles entravam com a parte religiosa. Meu irmão, se você não plantar e não me der... mas você vai ser castigado. Num mundo que a gente não tem dinheiro... Quem tem uma força bélica, né? Uma força. É o que eles tinham. Então. E eles faziam isso seria o dinheiro. Seria o dinheiro da época. A força. O dinheiro veio na Babilônia. A Babilônia foi o início do dinheiro. A Babilônia cresceu muito. E aí eles começaram a... Aí o que existia na época? A troca. Eu tenho arroz, você tem feijão. Vamos trocar, Carlos. Chegou uma hora que, por exemplo, eu tinha arroz, você tinha feijão. Eu queria seu feijão, você falava, Júnior, mas eu não quero seu arroz, irmão. Já tô cheio de arroz aqui. Tem uma plantaçãozinha de arroz ali também. O ouro sempre foi um metal precioso desde a época dos Anunnakis. O ouro sempre prevaleceu. E até hoje. Eu posso te dar 5 milhões de dólares. Se eu te levar para trás 2.000 anos, desses 5 milhões de dólares, sabe o que ele ia fazer? Você ia fazer fogueira com ele. Sim. Mas se eu te der uma barra de ouro agora, irmão, eu posso voltar você na máquina do tempo em qualquer época que você vai ter uma barra de ouro. Sim. O ouro sempre não à toa aqui até hoje. Sempre foi, é o lastro, sempre foi. Então chegou uma época na Babilônia em que a troca já tinha briga. Um queria, o outro não queria. Aí tinha o Ourives, que inventou o dinheiro, que inventou a moeda. Falou, não, peraí, vamos botar a moeda. O seu arroz vale uma moeda, meu feijão vale uma moeda. E entrou um comércio em cima de um metal que era a única coisa que eles sabiam que valia alguma coisa, que tinha um significado. Só que o ouro pesa. E aí começou a ter roubo. Aí os caras andavam com muito ouro. E aí um roubava, porque aí começou o ser humano. Aí um inteligente falou, vem cá, irmão, eu tenho um lugar aqui, ó, que você coloca todo o seu ouro e eu te dou um recibo do ouro que você tem aqui. Surgiu o primeiro banco. E foi assim, eles começaram, então, mas você põe 10 moedas de ouro, eu te dou 10 papelzinhos de uma moeda. Sim. E aí fica mais fácil você levar o papel, fica mais fácil de guardar, menos peso e menos risco de você ser roubado. E se você perder, você volta aqui que a gente vê. Antes disso teve até o sal, né? Tô resumindo pra gente não perder muito tempo. Com o tempo, esses caras que controlavam esses lugares, que
né? Perceberam o seguinte, meu irmão, o cara vem aqui e deixa o ouro, só que ele nunca volta pra pegar o ouro. Uhum. O dinheiro gira, Só gira, o crédito, gira. tá? Ele não quer pegar o ouro. Ele deixa aqui o ouro. Qual era o controle que eles tinham? Eu falei, mas qual é o controle? Quanto tem de ouro aqui para quanto tem de papel na rua? Nada. Não tem controle nenhum. Cara, e se eu emitir mais uma meia dúzia de papel aqui sem ter o ouro? Aí começou. A moeda fiduciária. A moeda fiduciária começou assim. Uhum. E aí eles viraram... Meu irmão, imprime dinheiro ali. Eles viraram os grandes ricos, Sim. compravam terras, tinham os animais, passaram a entrar aonde? Na parte política. Qual era o status da época? Você passar a ser um político. Uhum. Você passar a ser do Senado, Sim, do grupo. Está junto ao governo, né? Você ser o governo. É. E você era rico, você conseguia comprar. Sim. Você Compra dinheiro de influência, graça. compra... Aí entrou todo o problema. Aí entrou essa parte do dinheiro fiduciário, e aí a história é longa, né? E o Vaticano sempre teve... O Vaticano, o maior dinheiro dele veio de roubo e saque. E no Vaticano podemos lembrar que é através o maior dinheiro do Vaticano veio de ouro e de saque. Porque quem criou o feudalismo? Carlos Magno. Ordem de quem? Do Papa. Porque naquela época tinham aldeias. Vamos imaginar na época, tinham aldeias. Essas aldeias começaram a crescer. Cara, como é que a gente administra um monte de aldeia crescendo na Europa inteira? Uhum. Cara, a gente precisa colocar um centro administrativo. Carlos Magno foi eleito pelo Papa da época para criar o feudalismo. Ou seja, ele ia lá, pegava, criava o feudalismo, um rei, uma rainha e tal, e falava, irmão, ó, isso aqui é seu. Cuida aí. Ouro, impostos, comida. Em troca, eu te dou a proteção de Deus e eu te dou a proteção militar, armada. Coloca uma igrejinha lá. Armada. Uma igreja, constrói a igreja. Então, o feudalismo foi assim. Então, o dinheiro do Vaticano vinha de onde? Ele nunca trabalhou, ele nunca produz nada. Vinha das cidades e depois dos reinos mandarem o ouro em forma de pagamento da proteção espiritual e da proteção militar, porque o Império, o Vaticano, ele herdou toda a força militar do Império Romano. De onde veio? Porque o Império Romano, ele sucumbiu com a invasão. Só que ele não é sucumbiu, desapareceram todo mundo. Não. Eles foram para dentro da igreja. A igreja era a instituição que permeava toda a Europa de uma forma espiritual. Que quando foi invadida pelos bárbaros, eles foram atrás dos romanos. Não da igreja. A igreja é Deus, irmão. Ó, você pode pegar os caras, mas aqui não. Aqui Deus, Deus, Deus. Então eles pouparam as igrejas. O Império Romano, que não são bobo, entraram. A estrutura toda virou Vaticano. Virou a Igreja Católica Apostólica Romana. E foi através daí que eles continuaram o seu domínio, não mais sobre o título de Império Romano, mas sobre a Igreja Católica Apostólica Romana. O exército, como é que tinha exército Vaticano? Quem eram os soldados do Vaticano? O exército romano. Por isso que ele oferecia proteção para esses feudos, em troca, dinheiro, ouro, comida, o que você produz, uma parte vem para nós. Então foi sob saque e exploração, fora o que eles invadiam. Aquelas cidades, aquelas regiões que não seguiam a religião católica apostólica romana. Protestantes. Já tinha esse nome, protestante? Ou outras culturas, porque é o que eu falo, naquela época existia a Europa, né? O Império Persa, ele permeava da Índia até Grécia e Bulgária, irmão. Cara, então ali era um único continente, foi o maior reino sob Ciro, né? Era o maior reino que tinha.
era livre comércio, então você tinha comerciantes que vinham, mercadantes, tinha troca de cultura. Sim. Depois você entra com Alexandre o Grande, entra com o Império Romano. Cara, aquilo vira uma coisa só, e era só ali. Então existia muita troca. Cara, era normal o cara ter uma base hinduísta, o cara ter uma base budista. Era normal você ter práticas de respiração ou práticas de meditação. Mas tinha na Europa. Mas, irmão, se você meditasse ali, fogueira. Então foi exterminado. Aqueles que tentaram sobreviver, eles eram eliminados pela igreja, fisicamente. E tudo que tinha lá pertencia agora à igreja. Isso aqui é meu. Manda. Da onde vem o dinheiro do Vaticano? Quer dizer, né? Aí depois tem o Banco do Vaticano. O Vaticano é a maior instituição do mundo. A gente olha pro Vaticano e vê só a parte religiosa, né? E ainda tem uma dominação absurda, né? Agora, já ouvi você falando também que são 13 famílias. Sim, que os Illuminatis. Que ao todo tem uma dominação ainda por trás nos bastidores. Sim. É isso mesmo? São os Illuminatis. São. Que fica meio conspiratório, né? Não é conspiratório não, irmão. São eles mesmos. E tem uma família central, que são os Rothschild. E tem toda uma história. Não é à toa. Não é uma teoria. É a maior família do mundo. E tem uma... Politicamente, nos bastidores, tem toda essa... É a família que o Papa beija a mão do Rothschild. Tem foto, tem imagem. Tem foto, tem imagem. Caraca. É a família mais poderosa do mundo. Oficialmente, são 300 trilhões de fortuna. Oficial. São os donos da BlackRock. São os donos da Vanguard. As maiores fundos de investimento, os maiores empresas. Eles são donos do mundo, irmão. Existe um livro chamado Os Donos do Mundo. Aí você entende quem eles são. Eles são os donos do mundo. O cara é dono da BlackRock, é dono da Vanguard. Todas as empresas no mundo, as maiores, né? Para não falar todas, os maiores. Quem são os maiores acionistas? BlackRock e Vanguard. Nestlé, Johnson, Coca-Cola. Sempre vai estar, teoria de conspiração. Não tem nada. Tá. Cara, você sabe quem inventou esse termo? Teoria da conspiração? Quem? Eles. Eles criaram um termo que quando a verdade ameaça surgir, fala que é a teoria da conspiração. Porque descredibilizar, né? Porque automaticamente as pessoas falam, então não é verdade. Sim. Só que todas as teorias da conspiração, ao longo do tempo, porque não é de agora, todas se confirmaram. Que incrível isso, né? Deixa eu voltar aqui no lance da espiritualidade. Eu percebo que tem um grande hype, né? De espiritualidade, de você meditar, de você ser um ser superior. E aí a gente pega exemplos na mídia mesmo, como, não sei se você acompanhou, mas recentemente uma famosa, Aline Campos, no Big Brother, destilando ódio com... Eu sou espiritualizado, né? Você precisa meditar, hein? Tem que... Então, assim, vira um hype, só que no bastidor tá repleto de ódio. Você percebe isso também, dessa falsa espiritualidade que estão pregando por aí? Eu não acho que é falsa espiritualidade que estão pregando, mas é como a pessoa interpreta aquilo. Entende? Porque assim... Continua o ódio ali por trás, continua... Então, mas aí assim, não é porque você faz uma coisa que você vai se tornar elevado. Entende? Tipo, meditar. Você pode meditar. Isso tudo são ferramentas para que você possa trabalhar dentro de você. E você ser o seu caminho, a sua verdade, a sua vida. E você trabalhar para você ser uma pessoa melhor. Não é aquilo que vai te tornar uma pessoa melhor. Não é uma Ferrari que vai te fazer o melhor piloto. Não é ela. Você pode sentar na Ferrari e você não ser o melhor piloto. Sim. Mas se você souber usar a Ferrari, for um piloto dedicado, treinado, que vai, não sei o quê, sim, é uma ferramenta que pode te tornar o melhor piloto. Com certeza. É assim que funciona. A meditação, ela é extremamente importante para nós. Porque ela tem vários processos, hoje já comprovados cientificamente, benéficos ao corpo. Fisicamente, energeticamente, e aí energeticamente entra
a espiritualidade, energeticamente falando. Né? Você tem um controle maior, você tem um aquietamento da mente, melhora os seus fluxos energéticos, né? Tem várias comprovações. Melhora o seu nível de estresse. Então, ótimo. Mas não adianta você fazer meditação e do outro lado sair gritando e brigar. Né? Então ela não vai te transformar. Ela é uma ferramenta. A respiração é extremamente importante. Nós sabermos respirarmos, fazer exercício de respiração para o nosso corpo. O oxigênio, irmão, você pode ficar sem água, você pode ficar sem comida. Você ficar 5 minutos sem respirar, tchau. Olha o quanto é importante. Nós não sabemos respirar, nós respiramos apenas aqui, superficial. Nós perdemos. Nós temos comprovações científicas já há muito tempo. O oxigênio é um dos maiores combatentes do câncer, por exemplo. É a oxigenação. Então, aprender a respirar faz você ficar mais centrado, faz você, no momento de irritação, acalmar, trazer você... Ok, isso não vai te transformar numa pessoa melhor. Isso é uma ferramenta que você tem a mais. Então, nós temos ferramentas para serem colocadas em práticas no seu dia a dia para que você evolua. Mas você tem que fazer um trabalho. Ela não vai te fazer o trabalho. Entende? Isso que as pessoas confundem hoje. E não é porque ela está nesse processo que ela encontrou também a sua evolução. Todos estamos num processo. Né? Ninguém fala, quem fala assim, não, eu já sou. Você não é nada, irmão. Se você fala, eu já sou, é o seu ego falando, não é você. Todos estamos num processo. Alguns utilizam umas ferramentas, outros outras. É o que eu falo. O importante é como você é o dia a dia. Porque a teoria, irmão, é linda. Mas se você pode ter a teoria do amor, da compaixão, do perdão e do respeito. Se você não colocar em prática, se você não viver, do que adianta? Eu tô bem distante das religiões, como eu te falei, e eu tenho 3 filhas. E eu prego isso em casa. Cara, respeito o próximo, seja uma pessoa correta, honesta, seja boa, amorosa. pratique a caridade. É isso. Faça o bem. Tipo, não preciso te levar em igreja. Não. Esses são os ensinamentos de Jesus. Simples. E foi onde ele arrumou, simples, né? É simples. Cara, é muito simples. Cara, você tem cara que vai na igreja todo domingo, irmão. Mas ele é corrupto, ele bate na mulher. Hipocrisia. Ele xinga, ele briga, ele é raivoso, ele é mal educado. Mas ele vai na igreja. A desculpa dele, mas domingo eu limpo. Eu sujo a semana inteira, mas domingo eu limpo. Cara, então não adianta. Mas você quer seguir uma religião e ser uma pessoa boa, né? Cara, tá tudo bem. Você é livre. Sim. Você é livre. Tá. Você é o seu caminho, a sua verdade, a sua vida. Mas não é ela que vai te transformar. É você que se transforma. Quem joga a responsabilidade para outros, para a igreja, para a Bíblia, para o padre, para o pastor, para o chefe, para o assento da Umbanda. Cara, você está terceirizando e você está seguindo algo que não é seu. Aí é o problema. Mas você pode seguir uma religião tendo consciência. Tudo bem, eu vou. Mas até aqui tá tudo bem. Daqui para cá, opa. E aí você pode mudar o entorno, né? Mudar uma comunidade ali. Você pode colaborar para que aquilo ali seja melhor, né? Então... mas depende. Depende por quê? Aí tenta mudar, vai lá no evangélico. Os conservadores. E tenta mudar lá dentro. Você é expulso, irmão. Tá. Entendeu? Eu nunca tentei. Tenta. Você é expulso, você é visto com maus olhos, você é um cara que vem trazer o ódio, você é o demônio. Tá chegando aqui, tentando mudar as coisas. Então assim, e tá tudo bem, mas você tem que respeitar. Mas eu sou uma pessoa que, eu navego em tudo. Eu fui amigo do dono da Bola de Neve. Né? Eu vim do mercado do surf, ele era representante de surf. Você pega onda? Eu tinha uma marca Gul. Eu tive uma das maiores marcas. A Gul era sua? Na minha época era bem conhecida. Então assim, o Rina, que era o Rinaldo, que inaugurou a Bola de Neve, ele era representante da Highway and Dreams. Ele era representante comercial. A prancha lá do púlpito HD, né? HD, é porque o Jackson emprestou uma sala pra ele e não tinha mesa. E tinha uma prancha do lado, ele botou uma prancha em cima. Olha aí. Então assim, cheguei aí. Eu conheço. Sim. Mas eu vou, olho, fui legal. Não, legal, cara, mas
O Planta e Raiz frequentava muito. Não é meu. E eles vieram aqui e falaram que, tipo, parei com igreja. Não é meu. Mas eu respeito. Eu vou assistir. Eu já fui em centro de Umbanda. Eu vou, assisto, respeito. Sim. Eu entendo. Eu estudei. Eu sei a origem da Umbanda. Eu tenho uma live que, eu explico a origem da Umbanda, que ninguém sabe, todo mundo mete o pau, mas porque não sabe a origem. Entendeu? É uma religião que tem os seus fundamentos, tem a sua doutrina. Cara, eu respeito. Eu só não respeito muito quando tem sacrifício animal, que é o lance de quimbanda e tal. Pra mim, não desce. Cara. Então, eu também não. Por isso que eu não frequento, ou por isso que eu não... Entendeu? Não tá comigo. Rituais bem barulhentos. Lá perto de casa tem. Sigo o caminho deles. Quem sou eu pra falar? É só não se meter no meu. Não é que eu não respeito, assim, mas eu não consigo compreender. Sim. Tá lá, aí que você faz, você vai ser responsável pelos seus atos. Você é o seu caminho, a sua verdade, a sua vida. Não interferindo na minha, eu não posso fazer nada. Mas muitas vezes são trabalhos para tentar interferir na... por isso que a gente tem que se blindar, por isso que a gente tem que trabalhar, né? Aí entramos no outro campo que, né, se você não souber se blindar, se você não souber trabalhar... Você acredita que isso pode te afetar? Trabalhos como esse? Eu trabalho com harmonização energética e eu sou dirigente de apometria, irmão. Tá. Eu sei o quanto atrapalha. Eu cuido de pessoas. Mesmo você tá numa vibe boa, você tá bem com você mesmo. Claro, quanto mais você estiver fora da faixa, né? Você não tá nas trevas ali, tipo... mais protegido tá. Acontece, irmão, que tem uns caras que eles fazem trabalho profissional. É sniper. Sério, velho? Sério. Sniper. Entendeu? É trabalho que... Posso virar um alvo, então, falando isso? Pode. Eu sou um alvo. Corta essa parte agora. Não, eu sou um alvo. Eu já tive muito trabalho, cara. Que se eu não tivesse a proteção que eu tenho, se eu não minha casa é blindada. Mas então, aí... Ó, é blindada espiritual. Entendi. Ó, as religiões, elas pregam o medo de Deus, seja lá o que for. E aí, quando um espiritualista me fala que isso pode te afetar... Sim. E em contrapartida, eu faço um trabalho para que você não seja afetado. Pegando na origem, não é mais ou menos a mesma coisa? Não. Porque assim, se a igreja fala, eu sou o caminho, você não vai ter isso aqui. E aí o espiritualista fala, não, eu faço trabalhos que você não será afetado. De uma certa forma... Não, eu não faço o trabalho que ele não vai ser afetado. Não, eu te energizo, eu harmonizo. Eu energeticamente, porque existe essa energia. Então, mas não é pregar o medo da mesma forma? Não, não é medo. Não, mas assim, se você, quando você falou pra mim que eu poderia ser afetado, eu fiquei com medo. Porque os caras são snipers e podem me atacar. E aí, se eu fico com medo, automaticamente eu não vou querer recorrer a alguém que faça uma harmonização dessa para que eu não seja atacado? Não, mas não é na harmonização que vai te proteger. Não, sei. É algum trabalho de um patuá, sei lá, o que for. Uma proteção divina. Mas nós temos que entender que existe isso. E se eu quiser, sei lá, tô no mundo de Nárnia, cara, nada vai me atacar, eu sou maior do que tudo isso e minha energia tá acima. O problema é que a gente não vive na energia lá em cima sempre. Nós somos seres humanos. Você não pode falar, se alguém falar pra mim assim, cara, eu vibro no amor 24 horas por dia, é mentira. Tem algum momento em que você... Sim, você não tá bem. Vai descer. E aí também é normal. Já me assustaram assim, você pode estar bem, mas o entorno, as suas filhas podem não estar. Não, é normal você ter essa oscilação. Nós somos seres humanos. Quando você entra numa linha reta, você morreu, irmão. Então é normal, mal. Se algo triste te acontece, você não vai ficar triste? Você vai baixar a vibe, né? Tipo... O problema não é quando você abaixa, o problema é quando você fica lá. E nós, seres humanos, somos experts em ficar. Então, essa variação existe. O problema é que existem algumas energias que você entra e você pega. Não tem jeito, porque eu como dirigente de apometria, a nossa especialidade é obsessor. Essa é a minha especialidade. Sim. Na prática, né? Na minha doação, eu sou, né, estudo apometria. Eu sou um dirigente de apometria. Aí a gente trabalha com obsessor. Eu sou especialista em obsessor. O obsessor não cola em você, irmão. É você que cola nele. Você sabia disso? Não sabia disso. O que são obsessores? São almas
São consciências que desencarnaram. Sim, então... Mas eles desencarnam em um nível de consciência tão baixo que eles se mantêm naquele nível. Então, por exemplo, uma pessoa que vibra no medo. No medo. Você acha que quando ela desencarna, ela vai para onde? Ela não tem mais medo? Ela continua naquela faixa vibracional do medo. Tá. Então ela tá naquela faixa vibracional, que tá aqui. Todas as faixas estão juntas. É que nem rádio. É igual, imagina a rádio. Né? Então todas aqui. Se eu pegar um radinho aqui, se eu botar na 97, eu tenho uma rádio. Se eu pegar... Aonde elas estão? Estão todas aqui. Como é que você pega? Sintonizando com ela. Então essas almas que faz parte, que cada religião tem um nome para isso, mas é, no fundo, a mesma coisa, elas estão nessa faixa vibracional. Quando você tem medo, por exemplo... eu tive medo, passou. Agora, quando você tem medo e fica medo, que faixa vibracional você entra? Nessa. Uma baixa, né? Nessa faixa tem número. Tem uma frequência específica, que nem rádio. É, matemático. Que nem rádio, é uma frequência. Aí você entra onde? Onde estão todas essas frequências dessas consciências, essas almas que desencarnaram no medo. Então é você que entra na faixa do obsessor. E o obsessor, ele não cria o medo em você. Ele potencializa aquilo que você já tem. Então ele potencializa, o que? Ou seja, a pessoa que tem muito medo, cada vez ela vai ter mais medo. Por quê? Porque ela está numa frequência com muitas pessoas, na mesma frequência. É assim em todas. Assim como você também está numa frequência do amor, você também está numa frequência de consciências regidas pelo amor. Aí você melhora também. Mas é que às vezes a gente baixa. Agora me diz uma coisa, você, nesses estudos que você tem sobre religiões, sobre tudo mais, você me disse aqui que você sempre busca um fundamento, seja um registro arqueológico, placas, seja o que for. Na espiritualidade e nesse como a apometria, qual que é o estudo científico que faz com que você tenha tanta certeza de que esses níveis, essa energia, esses hertz, eles são a realmente... prática? Nada vence a prática. Nada é mais cientificamente comprovado, porque tudo que é cientificamente comprovado ou arqueologicamente comprovado, em algum momento pode ser desmentido. Era cientificamente comprovado que a Terra era plana. Tu pode ver, tem muita coisa cientificamente comprovada que daqui a 5, 10 anos, mais estudos e mais tecnologias vão comprovar que aquilo estava errado. A arqueologia também acha que está certa, até o momento em que ela encontra alguma coisa que desmente aquilo. Sim. Mas isso não invalida os seus estudos que vão arqueológicos e tudo mais? Não, é o que eu me baseio até agora. Se, por exemplo, mudar, eu sou obrigado a também mudar. Mas o que é essa mudança? Qual é essa nova descoberta? O que ela traz? Por isso que eu sempre estudo. Por isso que o meu estudo é extensivo. Eu não paro, né? Isso aqui eu aprendi. Eu posso mudar. Se de repente acham alguma coisa aí que muda os entendimentos e aquilo é válido, claro, eu tenho que acompanhar. Eu sou obrigado. Agora, a parte da apometria, além de terem muitos estudos internos que se comprovam, por isso que nasceu a apometria, eu vejo na prática. Como que vê? A melhora da pessoa. Como ela se sente. Como muda a vida dela. Isso não tem comprovação científica, mas não existe maior comprovação do que a própria pessoa te fala, cara, nossa. E assim... Assim, só fazendo relatos, o advogado. E relatos. Por exemplo, alguns estudiosos que eu já conversei falam assim, psicologicamente a pessoa pode ter mudado, até mesmo a pessoa pode ter passado a tomar algum tipo de medicamento que fez com que ela mudasse, o hábito de vida mudou. Então os caras sempre têm contra-argumentos para essas melhoras. Mas qual é o propósito final de tudo? A pessoa viver melhor, não é? Sim. Cara, se aquilo funcionou para ela, o que nós fazemos, o meu trabalho é que ela seja uma pessoa mais melhor e uma pessoa feliz. Se aquilo foi um placebo... então, se aquilo fala muito de placebo. Cara, se aquilo não é nada verdade, irmão,
ela tá melhor. Ela melhorou. Ela tá mais feliz. Ela deixou de querer se começar. Cara, pra mim é o que interessa. Lógico. Pra mim, tanto faz. Só que eu tenho, né? Pode ser que seja tudo isso. Pode, irmão. Só que no fundo, eu consegui ajudar uma pessoa. Independente se isso funcionou, se isso é loucura, os caras é tudo louco. Cara, é uma coisa saudável, uma coisa honesta, uma coisa nos servir, porque eu trabalho servindo, eu não trabalho cobrando. O meu trabalho de terça-feira e o meu trabalho de quinta-feira, meu trabalho é da harmonização, que eu sou dirigente, eu sou coordenador de harmonização. Nós somos um grupo muito grande, são 70 macas. Nós atendemos de 500 a 600 pessoas por terça-feira. E eu sou dirigente de apometria, é servir, é tudo voluntário. Legal. Cara, e a gente consegue ajudar essas pessoas. O resultado é o que interessa. Entendeu? Se o método é discutível, não é discutível, se tem trabalho publicado, irmão, pode fazer o que você quiser. O que importa é se eu conseguir ajudá-la. Se ali, aquele momento, ela tá se relacionando melhor com a mãe, com o filho, se saiu da droga, se parou com o pensamento suicida, se melhorou a vida de alguma forma, mesmo que esteja sido só loucura e placebo, qual é o resultado? Foi positivo? Foi positivo. Maravilhoso. É o que interessa, não é? Sim, lógico. Porque senão, cara, a gente pode discutir, vai vir o cara discutir, vai vir o cara falar. A gente é tudo louco. Disputa de narrativas, né? A gente é tudo louco, meu irmão. Só que no ano passado nós ajudamos 30 mil pessoas. E esses caras que discutem não ajudam ninguém. Essa que é a verdade. Né? Esse ano nós mudamos de casa, nós vamos atender esse ano 50 mil pessoas. Enquanto eles estão aí, não é teoria isso aí, não tem comprovado e tal. Irmão, o que você faz pela sociedade? O que você faz pelo irmão do lado? Qual é o seu trabalho voluntário que você faz? Né? Quanta doação você está dando? Quem você ajuda? Sem ganhar nada. Muito pelo contrário. A gente ainda paga para ajudar, né, a gente a trabalhar. O que você faz? Você é engenheiro, você já ajudou alguém, construiu uma casa ali. Você é médico, você já atendeu alguém de graça. Daria um belo debate. Né? Você já atendeu? Quantas consultas gratuitas você dá para quem não pode pagar? Você é dentista? Quantas? Todo mundo, é fácil falar, mas se todo mundo colaborasse um pouquinho... Mas a alegação é, eu quero abrir os olhos da sociedade. E aí eles vão descredibilizando todas as... Então, mas aí no fundo... acabam não fazendo nem o que precisa fazer. Entende? Vai abrir o olho da sociedade. Sim, tem muito lugar, como tudo na vida. Tem muito lugar que engana, tem muito lugar que não faz um trabalho, tem muito lugar que toma dinheiro. Tem muito médico que engana, tem muito advogado que engana, tem muito pesquisador que engana, tem muito trabalho científico aí que é fajuto, que é comprado. Total. Tem muito. Mas isso não descredibiliza o todo. O problema é quando você põe tudo dentro do mesmo saco. E todo espiritualista é ruim, todo isso aqui é ruim, toda religião é ruim. Não, meu irmão. Não põe tudo no mesmo saco, porque senão nós vamos também te colocar no mesmo saco. E em toda profissão tem coisa podre. Toda profissão tem alguém corrupto. Tem desde garçom, que rouba, né? Você tem advogado, você tem polícia, você tem juiz, médico, lista todas as profissões, em todas elas você vai encontrar alguém na cadeia. Sim. Você vai encontrar malandro, mas você não pode falar que todos são. Entendeu? Aí tá na sua consciência. Agora, ao invés de ficar julgando, que tudo bem, tem uma parte que tem que alertar, mas vai fazer alguma coisa útil. Porque o meu problema é esse. Você fica numa posição de julgamento, todo mundo é ruim, mas você não faz nada de bom. Qual que você faz de bom? Você está ajudando quem, irmão? Quem você ajuda? Mas eu tô ajudando a abrir os olhos. Você está ajudando errado. Sim, você tem que ajudar de uma parte, mas e os que estão fazendo bem, você fala bem? Que é fácil meter a boca em todo mundo. Mas você fala bem... Muitas vezes é o que dá mais audiência, né? É lógico, você fala bem quem tá falando bem, porque, o cara só mete a boca, só fala mal. Tudo bem, tem cara que realmente... Como merece, eu falei, tudo. Mas e o bom, você divulga? Quem tá fazendo um trabalho sério, você divulga, você lá vai ver, você já experimentou, você foi lá conferir se não realmente ali é um lugar legal, ou você generalizou tudo, jogou tudo dentro de um saco. Aí é o problema. Entendeu? O ser humano é assim. Né? Tem umas perguntas rápidas aqui. Pode falar. A gente tá caminhando aqui pro nosso final. Na sua opinião, Deus é amor ou é um gerente de pecados?
Deus é uma energia, irmão. Quem gera o amor e quem gera o pecado é você. Deus não é alguém que está lá em cima. Deus é energia. Como você vai utilizar essa energia é sua. Depende de cada um. Você quer usar essa energia pro amor? Ok. Você quer usar essa energia pro ódio? Não é Deus que vai te proibir. Quando nós personalizamos Deus, nós julgamos Deus como um ser humano. Uma hora ele é amor, uma hora ele é gerenciador de pecado. Não existe pecado. Existe você fazer coisa errada. Sabe o que significa pecado? Sabe de onde vem a palavra pecado? Pecado era uma palavra utilizada pelos arqueiros. Quando eles iam treinar, eles miravam, sabe, o alvo. Uhum. Quando eles erravam o alvo, eles falavam, eu pequei. Esse é o termo. O pecado vem de errar o alvo. Uhum. O que você faz quando você erra o alvo? Pega outra flecha, eu vou tentar de novo. Uhum. Eu vou aprender, porque eu errei. Puta, tinha que ser mais pra cá, o vento tava assim. Vou me aperfeiçoar, né? Então, o pecado é uma coisa, é um erro que você pode ter cometido na sua vida e que você tem que aprender com ele. Uhum. Ajustar, aprender. Não é errando que se aprende. Não. É corrigindo o seu erro que se aprende. Eu pequei. Avalia. Pequei, fiz uma coisa errada, cara. Então, perdoa. Ou se redima. Ou aprenda para você não pecar mais. Uhum. E não é uma coisa que você tem que arrastar pro resto da vida. Não, pequei, agora eu vou carregar isso, que é o que a igreja fala. Você vai carregar isso e lá no fim, vai entrar na conta. Vai ser julgado. Entendeu? Então, quando coloca-se Deus como uma figura humana, nós consideramos que ele é um humano, que ele julga. Então, uma hora ele é amor. Mas ele permitiu que aquela desgraça acontecesse. Ele é ruim, hein? Meu irmão, ele é uma energia. Coisas acontecem, na vida, e tá dentro de nós como utilizamos essa energia, que nós chamamos de espiritualidade, que é uma energia. Não tem nada a ver com religião. Uhum. É como você é. O que você pensa, o que você sente. Quais são as suas ações, as suas atitudes? Porque todo mundo quer um mundo mais amoroso, né? Mas você é amoroso? Eu quero um mundo justo, eu tô cheio de injustiça. Isso é justo, irmão? Você é justo na sua casa? Você é justo com seus filhos? Seus vizinhos? Com a sua vizinha, com a sua mulher? Você é justa com as pessoas na rua? Eu queria um mundo muito educado. Você é educado? Porque tem cara que quer ser educado, entra no elevador, não fala com ninguém. Pois é. Vai no supermercado, trata lá a caixa como qualquer pessoa. Exato. Mas você quer o mundo, né? Então, é o que eu falo, né? Seja o mundo que você deseja. Exato. E para de jogar pra Deus, irmão. Deus não tem nada a ver com a história. Ele não é uma pessoa, ele é uma energia. Ele vai dar aquilo que você tá vibrando. Ele vai dar aquilo que você tá fazendo. Resolva seus B.O.s. Você é o seu caminho, a sua verdade e a sua vida. Essa é a palavra. Você que gerencia, não põe nas costas de Deus, porque os caras gostam de se vitimizar, né? Essa próxima aqui tem a ver com isso, porque a humanidade ainda espera que alguém volte pra resolver tudo. Porque ela foi doutrinada pra isso. Só acredita nisso quem é um doutrinado, quem é religioso. Porque é muito fácil você externar e falar assim, eu não preciso fazer nada esperando que alguém venha fazer por mim. E vai voltar, hein? Jesus vai, eles estão querendo... faz tempo que tá pra voltar. Tá, né? E quem ficar esperando, eu recomendo arrumar uma poltrona bem confortável, porque vai esperar pro resto da vida, né? E assim, por muito tempo, porque ninguém vai voltar nada, que a responsabilidade é nossa. Uhum. Nós que temos que tornar o mundo melhor. Nós que temos que ser o mundo que nós desejamos. Porque o mundo só existe porque tem pessoas que ainda terceirizam o mundo melhor. Essa aqui eu não sei se dá para resumir. O que todo cristão deveria saber sobre a história do cristianismo, mas nunca pararam para perguntar. Manda assistir a minha live quarta-feira. Assiste a live, tem um link na descrição. Não, esse daí, o link da descrição é um evento que eu vou fazer que chama Decifrando os Segredos da Bíblia. Tá. Né? Esse é um evento pago, para quem não é meu aluno. Mas que vai ser dia 30 e 31 de março. Mas eu vou fazer quarta-feira, provavelmente já passou. Então. Quarta-feira, mas fica gravado. Tá. Quarta-feira, dia 18 de março, às 8 horas da noite, no meu canal Júnior Legrazi, eu vou fazer
exatamente uma live com esse título, Cristianismo, : o que todo cristão deveria saber. Vai ser uma super live que eu chamo, que é uma aula, onde eu vou trazer história, vou trazer fatos documentados, como é que era a época, quais eram as religiões, o que aconteceu, quem criou o cristianismo, baseado no quê, isso tudo documentado, é tudo oficial, é o que se estuda em uma universidade de teologia, estudos acadêmicos que todo mundo deveria saber. Ah, é isso aqui, irmão, não tem o que discutir. A tua religião é essa, foi feita assim, e tudo embasado em fatos, em embasamento acadêmico, é o que se estuda em teologia. E que todo mundo deveria saber. Já que a nossa religião, porque, como falando, todos nós somos cristãos, a grande maioria. Independente se é católico, evangélico, espírita, umbandista, tal. Aquele que acredita nos ensinamentos de Jesus, ele é cristão. Pode ser universalista, pode ser gnóstico, pode ser espírita. Acreditou, independente se você tem uma religião ou não, você é um cristão. Eu não tenho religião. Eu sou um cristão. Universalista. Mas eu não tenho religião, não sigo religião nenhuma. Eu sou uma pessoa que eu vibro nos 4 sentimentos, busco a minha conexão direta com o divino meu interior e estudo para poder entender, porque é a minha parte. Mas a minha conexão é direta, é interna, assumo todos os meus BOs e procuro ser uma pessoa melhor dentro dessa base universal, entre todas elas que é a base: amor, compaixão, perdão, respeito, dignidade, honestidade, caridade, o servir, bondade, que é a base, né? Deveria ser a base, é o básico, né? É o básico. Então, assim, mas eu sou um cristão. Eu, há muitos anos, eu te falei que eu fiz catecismo e sempre falei, desde então, que eu sou um católico, mas que não vou muito na igreja e tal. Nem sei se eu posso falar mais que eu sou católico. Não, você pode falar o que você quiser, mas... Não, mas assim, não vou. Tipo, e nem acredito em várias coisas mais. Então você é um cristão. Você acredita em Jesus. Cristão, sim. Então você é um cristão. Você pode ser um cristão acredito em Deus, uma força maior. Você pode ser um cristão universalista, você pode ser um cristão... Já cheguei a duvidar de Jesus também, mas aí você vai entendendo, não, tipo, Jesus não dá pra, tipo, tem registros, né? Tem. Entendeu? Então, você pode ser um cristão gnóstico, um cristão... Mas é um cristão, independente da vertente, entendeu? Você pode ser um cristão universalista. Eu acredito, mas eu acredito num Deus interior e que eu sou responsável por tudo e tá tudo certo. Vou fazer o meu melhor. Nós temos que saber a história. Independente se você for ser católico, evangélico. Cara, mas nós temos direito. O cristão, ele tem o direito de saber a verdade. Ele sabe a história, não é a minha verdade. O que está nos livros, o que é estudado em teologia, a história. A história comprovada academicamente. O que é história? É essa aqui. Cara, você tem que saber. Como é que você pode se intitular pelo que te falaram? Ah, porque você segue a Bíblia? Você nem segue a Bíblia, irmão. Senão você tava matando gente. Senão você tava fazendo sacrifício de animais. Pode crer. Você tava apedrejando seu filho. Ah, mas onde? Tá na Bíblia. Por isso que eu vou fazer esse evento Decifrando, que eu vou falar dessas passagens, vou falar de onde veio a Bíblia, que não desceu de lá, e vou falar que nem eu falei de Gênesis. Legal demais. O início da humanidade é a partir de Adão e Eva. O que tá escrito em Gênesis? Eu vou trazer, o capítulo tal, versículo tal, tá escrito, não tá? O que isso quer dizer? E o que isso quer dizer? Da onde vem? Como surgiu a universidade? Quais são as teorias dos acadêmicos, dos estudiosos acadêmicos sobre Gênesis? Porque existem estudiosos que estudam. Tem gente que estuda a Bíblia, porque a Bíblia foi feita para ser estudada, né, irmão? A Bíblia não foi feita para ser lida. Não é um livro. Cara, é um negócio, então você tem que entender, você tem que estudar. O que os estudiosos apontam referente a Gênesis? Cristão tem que saber a origem da humanidade. Você acredita em Adão e Eva? Você acredita, né, que a humanidade surgiu de algum lugar? Então vamos estudar. Então esse evento que eu vou fazer, que a gente deixou até o link, é dia 30 e 31, que é online, às 8 horas da noite. Né, numa plataforma, né, dentro da escola é fechada, e aí quem não for meu aluno pode comprar o ingresso, que a gente abre algumas vagas para quem não é aluno, porque né, são muitos alunos e um evento desse a gente abre.
E a gente tem uma playlist no Spotify que a gente alimenta com uma música de cada convidado, uma música que traga uma memória afetiva. Podemos dizer a música da sua vida. Qual é a sua música pra gente colocar lá? Tenho tanta... Cara, de cabeça assim, não vou nem te falar. Eu escuto muitas músicas. Cara, uma que te traga uma lembrança. Eu escuto muita música de rezo. Mas em versões modernas, sabe? Tem muita música legal, muita letra legal. Cara, por exemplo, uma música que mexe muito, muito comigo é a música de Oração de São Francisco. Mas é que como eu trabalho com... A gente tem uma versão dela cantada, que é uma versão com música. Ela mexe muito comigo. Mas muito, muito, muito. Mas na nossa versão, né? Numa versão dela... Tem no Spotify? Mais universalista, cara. Eu não sei se tem. Uma outra que eu gosto, o Índio Mensageiro. Índio Mensageiro. Índio Mensageiro. O que ela te traz? Ela me traz uma conexão muito grande. Muito grande. Porque eu tenho uma parte minha que eu tenho um índio, né? Eu tenho uma ancestralidade indígena, mas é mais que isso, né? Eu tenho uma consciência que me acompanha, um guardião que me acompanha, que é um xamã muito grande, um índio muito grande, né? Que me acompanha. Então essa é uma música, o Índio Mensageiro mexe bastante comigo. Muito, assim. É uma música que eu sinto muita força. E tem um lance que chama curtograma, que é um exercício de autoconhecimento. Queria saber de você, hoje, o que você gosta e faz com frequência? O que eu gosto, eu faço? Jiu-jitsu. Você luta? Sim. Legal. E uma coisa que eu gosto, que eu faço, é um esporte, né? Porque assim, eu faço muita coisa. Eu medito, eu faço yoga, eu faço meditação, mas isso aí... Mas o Gil tá fora do... O Gil é algo, porque eu faço artes marciais desde que eu tinha 5 anos de idade. Olha. Né? Eu comecei com judô. Eu fiz judô também. E aí, aos 9 anos, eu fui pro karatê. Com 18 anos, eu me tornei faixa preta, fui campeão brasileiro. Caramba, você eu fiz bastante, né? E quando meu filho nasceu, né? Como um cara do karatê, faixa preta, eu sempre treinei. A primeira coisa, né? Pô, vamos lutar. Vou levar meu filho. Aí ele tinha 3, 4 anos. Falei, chegou a hora. Eu falei, você vai pro karatê com papai. Meu filho falou pra mim, jiu-jitsu, papai. Eu falei, que jiu-jitsu, irmão? Você vai comigo, você vai comigo, você vai comigo. Não consegui. Não consegui. Até eu encontrar uma academia que tinha pra criança, 4, 5 anos, né? Que eu achava confiável, que eu fui, que, né? Eu entendo, né? Sei ali da doutrina, né? Tem toda uma... Né, doutrina no bom sentido, né? E eu encontrei. Na filosofia, né? E aí eu fui, aí eu levava o meu filho 2 vezes por semana, aí eu ficava lá com ele, eu vendo, porque, artes marciais, né? E aí, depois de 1 ano, eu ficava, pô, Júnior, você tá aí, meu, faz também. Pelo menos, né? E aí eu entrei. E aí eu parei o karatê, né? Que eu já era uma coisa minha, e me dediquei ao jiu-jitsu. E eu já tô ele vai fazer 9 anos. Que faixa? Eu tô na faixa roxa, eu vou pra marrom agora, e meu filho tá na faixa verde. E aí a gente treina, ele treina comigo hoje, porque ele já tem 15 anos. Então ele já treina no adulto. E é algo de vocês, né? Ele é muito bom. E aí a gente tem um compromisso, né? Que eu falei pra ele, vai ser até o fim? Ele falou, vai ser até o fim. Então o nosso compromisso é que eu também vou até a preta no jiu-jitsu. E como eu chego antes que ele, por causa da idade, na verdade, né? Sou eu que vou graduar ele preta. Que da hora. E aí a gente treina, então eu tenho guarda compartilhada, eu sou separado, mas me relaciono muito bem com a minha ex-mulher e a gente tem guarda compartilhada. Então, segunda e quarta ele tá comigo, aí pega a escola e tal, hoje a gente tem treino, vai treinar. Então o jiu-jitsu é uma coisa que, fora do meu mundo, né, assim, que une, espiritualidade, né? Mas... Porque também é importante a gente cuidar do corpo, ter um esporte, né? O físico também. Eu venho, né? Depois da parte da confecção que eu tive a marca Gu, eu tive uma empresa de nutrição celular, né? Eu tinha 5 Diamonds. Então, eu trabalhei muito com saúde, eu palestrava sobre saúde, palestrei em evento médico internacional sobre epigenética. Então, eu sei o quanto é importante nós... Dentro da espiritualidade, nós entendemos que o nosso corpo faz parte. Energeticamente, né? Nós somos uma matéria, é a nossa matéria mais densa. E muita gente negligencia isso. Vai para a parte o espiritual,
E esquece que o corpo, entendeu? Então, e o jiu-jitsu todas as artes marciais que eu fiz, e agora o jiu-jitsu é algo que me mantém conectado e mantém, né? Eu vou fazer 60 anos. Tá bem. Entendeu? Então, me mantém saudável, me mantém ativo, né? Do jeito que eu tô. E eu acredito que o esporte, atividade física, e para mim, esporte, né? É extremamente importante para a nossa espiritualidade. Total. E que você gosta e não faz. Seja por falta de tempo, seja por falta de oportunidade. Viajar mais pra praia. Chegou a pegar onda também ou não? Você teve mais? Eu velejei, peguei onda, eu fui muito do mar. Eu velejava em veleiros grandes, eu tenho muita conexão, mas hoje eu não tenho tanto tempo. Entendeu? Raramente, eu tenho casa em São Sebastião, né? Vou lá desde que eu nasci, tenho casa lá, tenho muita história minha lá, né? De toda a minha vida. Litoral Norte, então você conhece de cabo a rabo. E hoje eu vou menos do que eu gostaria de ir, né? Por muitos compromissos que eu tenho, e gostaria de ir mais, mas eu não vou, tanto quanto eu gostaria. E você não gosta e faz por obrigação? Cara, pagar imposto. Parte burocrática também, muita gente fala. Não, eu tenho uma equipe, né? Tenho 12 pessoas hoje. Mas pagar imposto, não porque eu não acho que não deveria pagar imposto, é saber que todo o trabalho que eu faço e tudo que eu pago não vai para onde deveria ir. Eu adoraria pagar imposto se eu soubesse que ele estava sendo utilizado verdadeiramente para ajudar o povo. Eu tive uma discussão recentemente com uma pessoa que, se cobrassem mais, eu pagaria de boa. A pessoa me falou. Falei, porra, mas já não cobram o suficiente pelo que é devolvido, né? Principalmente no Brasil, né? Eu teria todo o prazer em pagar mais. Sim. Se eu soubesse que meu dinheiro estava indo para onde tem que ir. Se tivesse que pagar tudo em duplicidade, né? Não, e para onde está indo. Né? Tem que pagar a educação. Peraí, tá indo. Tem uma escola, tá indo para educação, tá indo para saúde, tá indo para o desenvolvimento do país, tá indo para o combate à fome, não dando bolsa para todo mundo, nós temos aí um monte de gente fazendo nada da vida, mas está sendo bem utilizado ou está financiando viagem de um, viagem do outro, né? O que a gente vê, esses absurdos acontecendo. Cara, então eu pago com desgosto, não por pagar, mas por saber que o dinheiro do meu suor, do meu trabalho, né? E dos meus alunos e daqueles que compram, que também é deles, está indo para o lugar que não deveria. Sim. E não está indo para o lugar como deveria. Exato. Né? Então, para mim, é algo que eu faço, que eu vendo tudo online, então já... Meu irmão, eu vendo o curso ou uma matrícula da escola, o imposto vem primeiro do que o aluno. Entendeu? É tudo automático hoje. E eu tenho que pagar. Lógico. Entendeu? Mas não é algo que eu pago com gosto. Não por não pagar. Não por pagar imposto, mas por saber que esse meu dinheiro não vai para onde deveria ir. E que você não gosta e não faz nem por obrigação. Que eu não gosto e que eu não faço. Eu não sei. Geralmente, eu não me conecto muito com o que eu não... Tipo... Eu não gosto de mentira, mas eu não me entro muito e também não entro muito na briga. O resto do que eu faço, ou eu gosto, é que eu não sei o que eu não gosto, o que eu não faço. Eu acho que eu não sei te responder. Não sabe responder. Porque se eu não gosto, eu não faço, eu não tenho nem na minha memória. Porque eu tenho tanta coisa não tem nem registro. Eu tenho tanta coisa guardada, né? Porque é muita coisa que a gente estuda. E a gente tem um HD, irmão. Sim. Você fica armazenando coisa na sua cabeça que não serve mais. Descarta, né? Descarta. Então, assim, se eu não gosto, não tá nem mais gravado no meu HD. E ainda se eu não faço, pior ainda, já foi deletado faz tempo. Bom demais. Entendeu? Já foi muito deletado da minha vida e o meu foco é outro hoje. Eu não gasto energia com nada que não seja do meu prazer ou seja útil para os outros, né? Então, deixa suas redes para quem não te segue. Júnior Legrazi. Júnior Legrazi, como participar da Tocha, né? A Tocha é uma escola que a gente abre as vagas, não é todo ano. Tá. Não é todo mês, a gente tem turmas. Tá. Né? Porque quando as pessoas entram, é tanto material, é tanto conhecimento, que a gente tem um suporte muito ativo. E aí a gente acolhe o aluno,
Ele tem os cursos, ele tem os programas, a gente tem comunidade toda segunda-noite, a gente tem ativação toda quinta-feira ao vivo. Então, a gente dá um acolhimento. Então, cada 3, 4 meses a gente abre. Então, a gente abre em janeiro, provavelmente agora vai ser começo de junho, final de maio. Mas pode entrar em contato com a gente, né? Porque, às vezes, tem umas vagas, né, que a gente vê, conforme vai o decorrer, a gente abre algumas vagas durante o processo, porque a gente sabe que a gente vai dar conta de acolher as pessoas, de dar uma atenção para elas, porque é o que elas precisam, né? É muito mais um acolhimento. Ali tem toda a parte do meu conhecimento, mais os programas, mais os encontros, né? Tudo que eu tenho tá dentro da escola. Legal demais. Tudo, né? É a maior escola que tem hoje. Comunidade. No mundo. O de ensino, programas, atividades e encontros, né? É a maior que tem. E esse evento que eu vou fazer dia 30 e 31, que é um evento da escola, porque a escola tem todo acesso, mas que a gente, quando é muito importante, fala, meu, isso aqui é importante, mas não dá para abrir para todo mundo, porque os alunos, é um evento da escola para os alunos que pagam mensalidade, então a gente faz um ingresso com um valor simbólico, né? Mas para que as pessoas que não são alunos entrem e entendam toda a dinâmica lá dentro, né? E esse aí vai ser sobre a Bíblia, né? Demais. Vai ser muito bom. É Júnior Legraz, eu tô no Instagram e tô no YouTube. Toda quarta-feira, às 8 horas da noite, ao vivo, eu faço minhas lives. Sempre trazendo conhecimento, com embasamento, com estudo acadêmico, pra gente dar conhecimento com embasamento. Bom demais. Pô, só tenho a agradecer. Obrigado, viu, Carlos? Papo sensacional. Obrigado pelo pessoal me receber também no canal. Espero ter respondido as perguntas. Com certeza. E quiser perguntar, pode ir lá que a gente responde, né? Eu sou aquela pessoa que eu tenho bastante seguidores, mas a gente eu tenho uma equipe que a gente consegue tratar, receber os seguidores, ajudar nas dúvidas, né? Porque não adianta você falar, mas a pessoa te pergunta lá, você ignora, né? Porque tem um monte aí que é por aí. Tem, né? Que é mais ou menos isso. A gente dá bastante atenção. Então, a gente tem também bastante cuidado para acolher as pessoas e tentar, dentro do possível, ajudá-las. Obrigado, meu irmão. Obrigado pelo convite, é um prazer. Prazer é meu. E obrigado a você que está aqui até agora. Se inscreva no nosso canal, deixe seus comentários, deixe suas perguntas e até o próximo Plugado Podcast. Grande abraço. Valeu.